Graça e paz, amados. Hoje nós vamos falar sobre a carta de divórcio sobre a ótica bíblica. E para isso nós vamos lá no texto de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Olha o que diz. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e dará na mão, e a despedirá de sua carta. Amados, na Bíblia, nas versões corrigida fiel, não consideraram a palavra no seu significado original, queritute, mas trouxeram tradução como shalak, dispensar, mandar ir, pôr para fora, mas conhecido como repúdio, separação, que não é uma versão válida. Podemos dizer, então, que essa compreensão do texto está aplicado ao divórcio e não ao repúdio, que é a separação. O que conhecemos na realidade por divórcio, ela veio do latim divortium, significa divisão. O divórcio, na realidade, é um rompimento legal do casamento existente entre os cônjuges, estabelecido na presença de um juiz de direito. Na perspectiva da lei, segundo o livro de Deuteronômio, sefer queritute, o termo de divórcio ou documento de divórcio, era um dispositivo para anular o casamento, segundo a regulamentação dada por Deus a Moisés quando disse, escreve isto para memorial no livro. Está lá em Êxodo, capítulo 17, verso 14. Esse tipo de documento, ele vem das palavras hebraicas, sefer, que significa termo, documento ou escrito, queritute, que é demissão, separação, corte, que tem um conceito aí de cortar do laço com alguém. Processo para a obtenção desse documento, o sefer queritute, ele tinha que ser feito através de um sacerdote, um levita, que produzia o certificado e as testemunhas também estavam presentes para prestarem depoimento. Tudo obedecia à regra estabelecida e à elaboração que era necessária. Primeiro, um sacerdote, o levita para escrevê-lo à mão, era necessário o texto que tinha que abordar as questões do motivo do divórcio, também tinha que ter o texto nas questões da restituição do dote, e as testemunhas tinham que concordar com o teor da dissolução. E ao término de escrito, o marido tinha que dar nas mãos da esposa, e aí então ele mandava ela embora de casa, o chamado shalak, repúdio. A composição deste documento de divórcio tinha algumas condições. Ele tinha que ser escrito conforme o livro de Deuteronômio. E sem seguir essas regulamentações, o marido poderia simplesmente, no acesso de raiva, dispensar a esposa e omitir um certificado de divórcio que ficava sem direito aos acordos e sem condições financeiras e qualquer estrutura de vida. Esse processo impedia que o marido se divorciasse da esposa injustamente. Em vez disso, os maridos tinham que buscar o divórcio intencionalmente por meio da elaboração legal do documento. Isso aumentava as chances de reconciliação entre o marido e a mulher. Quem quer que causasse o divórcio era penalizado financeiramente. Por exemplo, se o marido se divorciasse de sua esposa sem justa causa, ele geralmente deveria devolver o dote. E se a quebra de uma estipulação no contrato de casamento causasse o divórcio, o cônjuge culpado era considerado responsável e o cônjuge inocente tinha permissão para reter o dote. O divórcio era negado às duas classes de marido. O homem que havia falsamente acusado a sua esposa de infidelidade e se um homem tirasse a virgindade de uma moça sem antes ter um casamento. Ambos os casos, eles teriam uma pesada penalidade que deveria ser pago ao pai dessas donzelas.
A lei mosaica aparente tornava mais difícil para obter o divórcio. Nenhum homem poderia dispensar sua esposa sem a elaboração da escritura e sem a assistência da autoridade constituída em testemunha. Na própria natureza do caso, o ato de entregar o certificado significava um processo legal, de forma manuscrita que servia de testemunho. Tal escritura deveria ser colocada nas mãos da esposa divorciada. E ainda esse documento ressalta a seriedade do divórcio, exigindo a ação deliberada. Esse processo garantiu que a mulher fosse oficialmente liberada do pacto e a autoridade do documento, no caso, a lei, de qualquer forma, tinha que ser mantida. A esposa divorciada, ela deveria ser forçada a deixar imediatamente as instalações de seu marido. Mas há quem diga que foi Moisés e não Deus que concedeu o divórcio. Será mesmo? Mas isto será um outro vídeo.